Olá! Hoje, 24 de outubro de 2019, vou ler este artigo do Church Militant. Church Militant entrevista Ettore Gotti Tedeschi, ex-presidente do Banco Vaticano. Foi escrito por Juliana Freitag no dia 4 de junho de 2019. O homem santifica seu trabalho e o dinheiro que ganha com ele. O economista e banqueiro católico Ettore Gotti Tedeschi ganhou as manchetes em todo o mundo em 2012 por sua demissão turbulenta do Banco do Vaticano, ou Instituto de Obras Religiosas, IOR. Ele falou com o Church Militant sobre a tradução em inglês de seu recentemente publicado Love God, Make Money, Principles of Divine Economics. Ame a Deus e ganhe dinheiro. Princípios da Economia Divina, publicado pela Gondolin Press. É uma leitura acessível que ainda consegue oferecer uma análise aprofundada de uma economia baseada na virtude, um sistema que aspira ao bem comum, através do trabalho sujeito à vontade divina. É um livro para amadores e especialistas, cobrindo tópicos que vão desde o papel da igreja no fracasso econômico mundano, e ele diz, em algum momento do livro, Tedeschi, continuo pensando que se os padres tivessem falado apenas de Deus em seus sermões, a atual crise econômica não teria acontecido. Cobrindo, volto aqui, tópicos que vão desde o papel da igreja no fracasso econômico mundano ao clima hostil criado pela publicação da encíclica Caritas in Veritate, do Papa Bento XVI, que criticou o lucro como um objetivo final, sem qualquer consideração pelo bem comum, e que Tedeschi acredita que poderia ter contribuído para a renúncia do pontífice. O Church Militant falou com Tedeschi sobre seu livro. Pergunta: como os italianos receberam o livro Love God, Make Money, Principles of Divine Economics? Quando foi publicado na Itália em 2014, foi apreciado seu livro? Resposta do entrevistado: o título, que soa como um oxímoro, uma contradição, paradoxalmente intrigou potenciais leitores. Na realidade, quando amamos a Deus e nos esforçamos para viver imitando a Cristo, tentando dar verdadeiro significado à vida e a cada ação, é possível ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Faça bem, com benefícios para o bem comum, e gaste bem, gaste-o em boas obras. Eu tive uma ideia ao escolher o título. Ele usa a palavra insight. Tive um insight. Se Deus deseja o bem-estar natural de suas criaturas, mas nem todas elas têm o talento para alcançá-lo, Deus poderia ter previsto que esse bem-estar resultaria da redistribuição da riqueza daqueles que eram capazes de criá-la. Mas, para distribuí-la, é necessário primeiro criar riqueza. Aí reside minha visão, que a capacidade de ganhar dinheiro foi fornecida por Deus como um presente que Ele concedeu àqueles que o amam, a fim de beneficiar os menos afortunados. Do mesmo modo, não apenas o homem se santifica através do trabalho, mas também santifica seu trabalho e o dinheiro que ganha com ele. Acredito que o livro tenha sido muito apreciado, pois fui convidado a apresentá-lo várias vezes e ainda está sendo citado em vários artigos e livros. Então, você teria que perguntar ao meu editor se ele está satisfeito com o número de cópias vendidas. E então, fala aqui o entrevistador para o leitor. O católico pai de 6 filhos, editor Giovanni Zenoni, da Gondolin Press, disse ao Church Militant que o livro de Tedeschi é um best-seller e um long-seller, isto é, o que mais vende e que tem durado mais tempo em vendas. Ele acredita firmemente na importância de abordar o tema entre os católicos, porque frequentemente nas igrejas ganhar dinheiro é apresentado como um pecado somente passível de expiação através da doação de dinheiro à igreja. Essa mentira desgastou os fiéis, agora desconfiados de um clero que não apenas perdeu a fé, mas também perdeu toda a vergonha. Pergunta para o entrevistado:
A decisão de lançar o livro nos Estados Unidos, por acaso, foi baseada na ideia de que o público católico americano seria mais receptivo às suas ideias econômicas? A cultura americana, como eu a entendo, está impregnada de um espírito luterano calvinista. Assim, nosso espírito católico, que nada tem a invejar do reformado, é incentivado a acreditar em sua supremacia. Nosso espírito católico não separa as obras de fé, não considera de forma alguma que alguém possa fazer alguma coisa e simplesmente se arrependa mais tarde e não retenha que tudo o que fazemos é justificável posteriormente. Mas ensina que manter a unidade da vida é o que permite as virtudes necessárias para combater a ganância, o egoísmo e a indiferença. Esses vícios criam miséria moral, que gera miséria material. A atual crise econômica foi criada precisamente por esses vícios, e uma certa cultura protestante moderna indiretamente ajuda a divulgá-los. Cria crises de mal comum. Pergunta do entrevistador. Você é um dos mais duros críticos das teorias malthusianas e acredita que a crise demográfica é a causa da última grande crise econômica, porque a economia sem uma moral sólida, da qual a fundação é a família, torna-se um fim quando deveria ser um meio. O que você defende é incrivelmente simples e deve ser facilmente compreendido pelos católicos com uma consciência solidamente formada. Mas parece que na Itália, apesar de sua baixa taxa de natalidade, católicos e conservadores geralmente ainda insistem em que a economia é a única, ou principal, razão pela qual os italianos não têm mais de um filho. Rod Dreher, autor de The Benedict Option, apontou que ouviu muitos depoimentos como esse enquanto estava na Itália para a turnê de seu livro. Por que uma linha de pensamento tão simplista é tão predominante na Itália? Resposta de Gotti Tedeschi. Estou estudando o problema da queda das taxas de natalidade e seus impactos nos ciclos econômico e financeiro desde os anos 80, quando trabalhei na McKinsey, uma empresa de consultoria global. E meus estudos se originaram de uma visão tecnocientífica. Pergunto aos leitores: como o PIB deve crescer em uma economia madura se a população diminui? Milhares de respostas inconsistentes são geralmente dadas a essa pergunta, a fim de negar o problema original, que é moral, porque trata-se de rejeição da vida, uma rejeição baseada em hipóteses que, embora provadas errôneas por fortes evidências, ainda permanece muito viva, sustentada por teorias de pessoas como Paul Ehrlich e Jeffrey Sachs, ambos tão aclamados na Pontifícia Academia das Ciências. E eu, Helga, digo, já citei em um artigo ontem, este 23 de outubro, que eu li no meu canal, esta Pontifícia Academia das Ciências. Essas teorias consideram o homem um câncer da natureza, responsável por danificar o meio ambiente, e a humanidade deve, portanto, ser numericamente redimensionada. Curiosamente, parece que até o pontífice está convencido dessa não-verdade. Mas os efeitos criados foram exatamente o oposto das expectativas. E, a fim de compensar um PIB estagnado em um cenário de maior consumismo individual, eles criaram o problema ambiental, bem como a nova questão de pobreza e desigualdade, cuja culpa eles põem na superpopulação. É um longo discurso. O problema da maneira de pensar dos italianos, que não se permitem mais que um filho, é igualmente complexo, mas, no geral, a atitude errônea de parte da Igreja Católica tem um peso considerável. Aquela igreja que, depois do Concílio Vaticano II, concedeu a chamada paternidade responsável, que infelizmente foi traduzida, também graças a outros fatores, como um plano de filho único, abençoado por esta igreja. Não se tem que ser rico para ter filhos. Fica-se ricos por ter filhos. Eu grito isso há 35 anos. Pergunta do entrevistador. Em seu livro Love God, Make Money, Ame Deus, Ganhe Dinheiro, você faz várias menções aos monges beneditinos que consolidaram a base para o trabalho com significado sobrenatural, algo praticamente inexistente no atual contexto econômico.
e, como consequência, toda a administração de uma comunidade em todos os seus aspectos profundamente significativos para os homens. Em que mais os beneditinos lhe inspiraram em suas visões econômicas? Os mosteiros beneditinos, diz Gotti Tedeschi, transformaram o trabalho, até então considerado um castigo, um sofrimento que o homem tinha que suportar após sua queda e expulsão do paraíso terrestre, em progresso real, dando-lhe sentido e valor. Nos mosteiros beneditinos, o gênio do homem renasce, com sua centelha de divindade aplicada ao trabalho necessário. Você sabia que o primeiro tratado de engenharia mecânica foi escrito em um mosteiro beneditino no século VII, em Subiaco, onde São Bento fundou o primeiro mosteiro? No mosteiro de Santa Escolástica, é possível dar uma olhada na biblioteca dos primeiros estudos transcritos pelos monges, e isso é incrível. Fé e obras estão solidamente ligadas e juntas produzem milagres. Pergunta do entrevistador. Você ficou conhecido mundialmente pelas injustiças que sofreu durante o processo de sua demissão do Instituto de Obras da Religião, Banco Vaticano. Ultimamente, muitos católicos expressaram publicamente sua vontade de deixar a Santa Igreja Católica Romana devido ao seu desespero diante dos escândalos, encobrimentos e traições de dentro do Vaticano. Você tem algo a dizer a esses católicos, já que continua lutando pela Igreja, apesar de tudo a que foi submetido? Resposta de Gotti Tedeschi. Antes de tudo, tenho orgulho de lembrar às pessoas que não deixei a presidência do IOR. Uma moção de desconfiança foi imposta a mim por um conselho que não tinha poderes para fazê-lo. E, de fato, eles não foram capazes de obter um novo presidente pelos próximos 9 meses. Um novo presidente foi instalado somente depois da renúncia do Papa Bento XVI, em fevereiro de 2013. Fui infamemente expulso e perseguido. Se, após minha expulsão, consegui manter minha fé e razão, foi por causa de um novo vínculo indireto estabelecido com o Papa Bento XVI, que sempre me consolou. Mas não é hora de falar disso. Para os meus irmãos na fé, os católicos confusos, decepcionados, assustados e com raiva, tudo o que tenho a dizer é que a igreja que age assim ou permite esse tipo de comportamento não é a Igreja de Cristo. Convido todos a lerem Das 5 Feridas da Santa Igreja, do beato Antônio Rosmini, que é esclarecedor. Existem muitos sacerdotes, bispos e cardeais a quem recorrer para obter alguma luz. Na verdade, sou eu quem deve dizer, porque sou apenas um pobre pecador que luta pela santificação. Eu costumava visitar o cardeal Caffarra, o cardeal Dúbia Carlo Caffarra, ex-chefe da Arquidiocese de Bolonha, falecido em setembro de 2017. Eu costumava visitar o cardeal Caffarra com frequência quando ele ainda estava vivo, e muitas vezes era emocionante. No final de nossas reuniões, eu sempre via a cruz de Cristo em toda parte. Na verdade, quanto mais vileza via, mais via a cruz brilhando. E, assim, nunca perdi minha fé, mas certamente minha maior dor é vivê-la em aparente desunião com Roma. Viver a fé, não? Maior dor dele, maior dor sua, diz ele, é viver sua fé em aparente desunião com Roma por causa de tudo que fizeram a ele enquanto presidente do Banco Vaticano. E aqui termina o artigo. Achei interessante, gostaria de apontar uma coisa que me pareceu interessante. Achei interessante apontar isso aqui, quando ele diz: eu tive um insight ao escolher o título. Se Deus deseja o bem-estar natural de suas criaturas, mas nem todas elas têm o talento para alcançá-lo, Deus poderia ter previsto que esse bem-estar resultaria da redistribuição da riqueza daqueles que eram capazes de criá-la. Mas, para distribuí-la, é necessário primeiro criar riqueza. Aí reside minha visão, que a capacidade de ganhar dinheiro
foi fornecida por Deus como um presente que ele concedeu àqueles que o amam a fim de beneficiar os menos afortunados. Então, quando ele fala aqui em distribuir, que Deus teria dado a capacidade de fazer dinheiro a uns para redistribuição, alguém pode pensar, escutando isso, que este homem é um comunista. Nada mais longe da verdade, porque o comunismo seria aquela defesa de distribuição do dinheiro dos outros, né? Os governos tiram o dinheiro de uns para dar aos outros. Neste caso aqui, é uma postura, a de Tedeschi, Gotti Tedeschi, de você mesmo, por vontade própria e por consciência, redistribuir o seu dinheiro, ajudar o outro. É bem diferente, então, aqui, cuidado com esse ponto para não mal julgar-se o autor deste livro, que deve ser muito interessante. Love God, Make Money, Principles of Divine Economics. Não sei se está traduzido para o português. Nada mais. Obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo.